Olá, deu tempo de tomar uma aguinha? Então, nesse 7º módulo, nós vamos falar sobre algo importante, mas que a gente tem que começar com a frase de um gênio. Um gênio da comunicação sem falar. Coloca o slide aí. Charlie Chaplin. Mude sua linguagem, faça acontecer de várias formas, dance conforme a música e valorize-se. E ouça. O silêncio é uma bela comunicação. Frase do Charlie Chaplin agora. Às vezes só precisamos de alguém que nos ouça, que não nos julgue, que não nos subestime, que não nos analise, apenas nos ouça. Charlie Chaplin, vem aqui comigo. O poder da comunicação está também no ouvir. Inclusive, comanda uma comunicação interpessoal de 2 pessoas ou um pouco mais, aquele que ouve. Se você ouvir olhando a pessoa, você está dominando aquela comunicação. Porque você está voltado os seus sentidos àquela pessoa. Então, agora começamos o nosso módulo, o poder da comunicação. O poder da comunicação. Esse slide ele não foi escolhido aleatoriamente. Eu procurei uma foto que tivesse alguns tipos de comunicação. Coloca o slide de novo. Então, tem uma comunicação ali entre 2 homens dando a mão, entre pessoas mostrando papéis próximos, sexo oposto conversando e a base cifrão. É isso mesmo. Vem aqui comigo. Por quê? Porque a comunicação gera poderio econômico. Eu me recordo que no começo desses módulos, né? No começo desses módulos, nós falamos assim: o médico que ganha mais dinheiro, o advogado que ganha mais dinheiro, muitas vezes não é aquele que sabe de leis, no caso de advogado, jurisprudência, mas sim aquele que sabe se comunicar. E assim também é o médico. E o poder da comunicação está nesta essência. E nós vamos ver aqui o porquê que isso acontece. Lembrando da frase do Charlie Chaplin, não julgar. Por quê? Porque nós somos julgados a todo o momento. Nós somos julgados por aquilo, você é julgado por aquilo que você faz, você é julgado pela sua aparência, você é julgado pelo que você diz, você é julgado pelo jeito que você diz aquilo que você diz. Inclusive, esses 4 julgamentos, eu tirei de um livro, né, gosto de citar a fonte, Poder da Comunicação, do Lair Ribeiro. Coloca na tela aí. Você é julgado pelo que você faz, pela sua aparência, pelo que você diz e pelo jeito que você diz o que você diz. Vamos ver isso aqui? Vem aqui comigo. Quando eu falo assim, apresento para você o fulano de tal. Então, nós estamos num evento social, num casamento, numa festa, num batizado, um evento social qualquer, no baile da OAB, né, o famoso baile dos advogados, etc. Então, você está ali e um amigo apresenta você a um outro amigo, uma amiga apresenta você a outra amiga, etc. E passado algum tempo, você vai perguntar para a pessoa, o que você faz?
É lógico, se você estiver num ambiente que só tem advogado, a pergunta ela vai ser pela tentar especificar, né? Que área que você atua, que não foge daquilo que você faz. Então, você é advogado? Sou, mas qual é a sua especialidade? Ou seja, nós somos julgados por aquilo que a gente faz. Qualquer conversa, você pode estar até numa balada. Começou a conversar, passou um tempinho, aí o que você faz? Se for muito jovem, você estuda o quê? Você está estudando aonde? Então, dependendo da idade, não é o que você faz, é onde você estuda. Mas sempre perguntando aquilo que é a pessoa, e naquilo que você responde, você é imediatamente julgado. Não tem como. Um dos segredos é não julgar, tá? Se você puder, não julgue. Mas os estereótipos, os preconceitos, né, as coisas ruins sempre estarão atreladas a julgamentos equivocados, né? Então, por exemplo, julgar advogados. Advogado é tudo isso, advogado é tudo aquilo, né? Ou seja, pessoas que não são advogados e que tiveram, por exemplo, uma experiência negativa com um advogado, generalizam e sai falando. E quando ele tem contato com outro advogado, ele fala, deve ser igual ao outro. Associar a experiência negativa com a profissão. Então, nós somos julgados por aquilo que a gente faz. Nós somos julgados pela nossa aparência. Agora, cuidado. Cuidado. A aparência, ela tem que ser adequada. Então, não é que eu tenho que estar de paletó e gravata sempre, ou estar com a camiseta aqui do Legale sempre. Não, não, não. A adequação disso, assim como aquilo que a gente faz, tem várias maneiras de se falar, eu vou dar um exemplo aqui. A sua aparência, esses dois enfoques, aquilo que eu faço e a aparência, ela tem que ter uma ligação. Agora, a adequação disso, ela pode variar. Você pode dar uma palestra de direito, de bermuda, camiseta e boné? Pode, e eu dou a situação para você. Calma, vou falar aqui, para você entender melhor. Numa situação que perguntem aquilo que você faz. O que você faz? Eu sou advogado. Quantos advogados e advogadas existem no Brasil? Na sua área, quantos advogados trabalhistas, previdencialistas, penalistas existem no Brasil? Quantos advogados civilistas existem no Brasil? Que tal você se apresentar de uma maneira diferente? O poder da comunicação começa aí. Um exemplo para você. 2 pedreiros, 2 profissionais da construção civil. Pedreiros, ou seja, eles não são mestres de obras, não são engenheiros, eles são pedreiros. Abaixo dele tem o servente de pedreiro. Muito bem. Eles estão construindo uma obra. Vamos pegar qual obra? Vamos falar aqui de uma faculdade. Eles estão construindo uma faculdade, pode ser uma igreja, pode ser um estádio de futebol. Vou dar exemplo desses 3 aqui, né? Faculdade, igreja, estádio de futebol. Então, tem 2 pedreiros lá fazendo um muro para essas 2 construções. Aí, chega uma pessoa e pergunta, nossa, essa construção é nova, e o cara está lá. O que você faz? O primeiro diz assim, sem olhar para a pessoa, cabeça baixa, ué, você não está vendo? Estou fazendo um muro aqui, eu sou pedreiro, dá licença. Respondeu a pergunta? Sim.
disse que estava fazendo um muro e que era pedreiro. Disse o que faz e a sua profissão. Ah, mas ele foi estúpido, não olhou. Pois é, deveria ter levantado, olhado para a pessoa. Essa mesma pessoa viu o outro trabalhando lá. Ele falou, vou fazer um teste, vou perguntar para aquele outro lá o que ele está fazendo. Chegou lá, opa, construção nova. Esse já se levanta. Sim, meu senhor, sim, minha senhora. O que é? Então vamos falar da primeira, que é a faculdade. O que você faz? Qual a sua profissão? Eu sou um realizador de sonhos. Aqui estou realizando o sonho do construtor ou do proprietário de fazer uma faculdade, uma casa do saber, onde pessoas aqui se formarão e realizarão seus sonhos. Me chamam de pedreiro, mas eu prefiro ser chamado de realizador de sonhos. Tem diferença do primeiro para o segundo? Aí se fosse uma igreja, aqui será um templo espiritual, onde as pessoas virão cultuar. Eu realizo a construção de templos, me chamam de pedreiro. Ah, mas pode ser um estádio de futebol. Eu vou construir aqui um palco onde jogadores irão mostrar a sua arte. Estou construindo um estádio de futebol, mas eu sou um construtor de entretenimento, porque me chamam de pedreiro, mas eu realizo sonhos na área do entretenimento. Ou seja, é a mesma maneira do que o outro falou? Não, a forma é totalmente diferente. Por quê? Lembra do último? Você não é julgado só pelo que você diz, mas pelo jeito que você diz o que você diz. Coloca na tela aí. Olha lá. Você é julgado pelo que você diz e pelo jeito que você diz o que você diz, que é o principal aqui. Vem aqui comigo. Então agora, quando perguntarem para você, né, você deve bolar um texto seu aí, né? Não é eu que tenho que falar. Qual é a sua missão de vida? Qual o seu propósito? O que você faz? Ah, eu sou advogado. Por exemplo, imagine que você é um advogado previdencialista. O que você faz? Eu defendo o direito social ou da seguridade social das pessoas. Eu sou um advogado previdencialista. Ou seja, você explicou com nobreza aquilo que você faz. Por exemplo, eu sou uma advogada ou um advogado feminista que defendo o direito das mulheres. Tem uma diferença entre só falar, sou advogado, ou sou advogada. Então, atrelar valor. O que é isso? Atrelar valor àquilo que você faz. Então, sabe o marketing? Nós vamos falar de marketing mais para frente. Você tem que atrelar valor ao seu produto, aos seus honorários. Então, você tem que demonstrar que você não é apenas, não que seja pouco, né? Apenas um advogado ou uma advogada, mas que você tem um diferencial de advogado e advogada. E quando você fala que a maneira pelo qual você expressa tem toda a diferença. Tem uma frase, né, que eu vou deixar aqui com vocês. Por exemplo, eu não disse que ele perdeu o prazo. E perder prazo na advocacia é um negócio grave, concorda comigo? Eu não disse que ele perdeu o prazo.
eu quero que você imagine quantos sentidos você pode dar essa frase, levando em consideração a sua gesticulação, levando em consideração o tom de voz, a sua expressão facial. Então, olha lá. Vamos ver quantos tipos? Eu não disse que ele perdeu o prazo. Eu dei a ênfase em qual palavra? No eu. Olha, vou repetir. Eu não disse que ele perdeu o prazo. Então, quem foi, se não foi você? Agora, olha só. Eu não disse que ele perdeu o prazo. Ah, é? Então, o que foi que você disse? Ou seja, da maneira que eu dou ênfase, surge uma pergunta diferente. Eu não disse que ele perdeu o prazo. Ah, então, se não foi você, quem foi? Agora, ó, eu não disse que ele perdeu o prazo. Então, o que foi que você disse? Eu não disse que ele perdeu o prazo. Ah, é? Não foi ele? Então, quem foi que perdeu o prazo? Eu não disse que ele perdeu o prazo. Ah, tá. Então, o que aconteceu com o prazo, se ele não perdeu? Eu não disse que ele perdeu o prazo. Tá, então o que foi que ele perdeu se não foi o prazo? Note que onde eu coloco a ênfase, eu dou um sentido totalmente diferente à frase. A maneira que eu me expresso na face, na mão, apontando, eu não disse que ele perdeu o prazo. Então, é uma frase que você pode ter 5 sentidos aqui, né? Rapidamente a gente já viu. Pode até, dependendo da vírgula, da pontuação, aí mais ainda. Mas o que eu quero dizer para você, que muitas vezes nós queremos dizer algo e damos uma conotação diferente ao nosso interlocutor. Por isso que existe a ironia, o sarcasmo, que são, você diz aquilo de uma maneira superficial para dizer exatamente o contrário. Por exemplo, ah, sim, ele é muito honesto. Eu estou querendo dizer exatamente o contrário, que ele é desonesto. Então, a ênfase, a maneira que você diz, o jeito que você diz o que você diz, é muito mais importante do que aquilo que você diz. Então, o cuidado de ter a sua expressão, a sua fala, a sua comunicação verbal, em dizer exatamente aquilo que você pretende que o seu interlocutor entenda, é prática. Então, se você vai para uma audiência, para uma sustentação oral, tentando mudar o voto de um magistrado, de um relator, e você critica o juiz o juiz monocrático. Espera aí, você citou um profissional do que aqueles, com exceção do 5º constitucional, foram. Ali tem juízes, que foram juízes. Você está dizendo, ó, infelizmente isso só acontece com o juiz monocrático. Pô, mas eles foram juízes monocráticos. Você está criticando quem? Então, você tem que tomar muito cuidado pela maneira que você diz aquilo que você diz. E é um segredo isso, tão importante na comunicação e interpessoal, que a gente só se preocupa com palavras. Você tem que se preocupar com outras coisas. Uma pesquisa norte-americana, na década de 80, muito boa. Virginia Shapiro, ela presidiu isso, uma psicóloga. E ela fez esse trabalho majestoso, né, de saber da comunicação, e ela chega a esse resultado aqui. Coloca na tela. Na comunicação interpessoal, palavras, tom de voz e fisiologia. Olha só, o percentual de importância das palavras, 7%. O tom de voz,
38%. E a fisiologia é a que fala mais, 55%. Vem aqui comigo. Primeiro, né, o que é fisiologia? Fisiologia, expressão facial, postura dos olhos, gesticulação, tudo isso é fisiologia. O corpo, ó, isso, a câmera tá boa, tá boa, tá boa aí. Se eu começar a dar aula assim, sem olhar para você, ô pessoal, eu estou muito animado para a aula de hoje, muito mesmo, espero que você esteja bem animado. O meu corpo diz o contrário. Eu não tenho comunicação visual com você, eu estava olhando para o chão. A minha fala, ela tinha uma textura já de piedade. Agora, olha só, a expressão facial mudou. Eu estou sorrindo. Olá, pessoal, eu estou muito animado para esse curso com você. Aperte os cintos que a viagem vai começar, a viagem do conhecimento, onde o destino é a sabedoria. Vem comigo. Ou seja, a minha gesticulação, ou a minha posicionamento de corpo, a minha entonação, eu posso ter falado as mesmas palavras, mas o sentido, a persuasão é totalmente diferente. E isso você adquire num primeiro momento se policiando, né? Lembrando mesmo, anote, né? Ó, eu tenho que entrar, pô, eu sou uma advogada, eu sou um advogado, então eu tenho que entrar com postura, nada de ombro caído, cabeça caída, não, com postura, não é arrogância, é olhar mesmo no horizonte, postura de advogado, conversar com a pessoa, dar atenção, gesticular, nós vamos falar sobre gestos já, mas assim, você ter efetivamente essa comunicação. Ok? Só que existem 3 níveis de comunicação. Agora que eu quero ver. Coloca na tela. Comunicação boca-ouvido, comunicação cérebro-cérebro e comunicação coração-coração. Vem aqui comigo. Quando o professor médico, meu treinador, posso chamá-lo assim, porque eu fiz 2 cursos com ele que realmente mudaram a minha vida, o professor doutor Lair Ribeiro, quando ele desenvolveu isso, ele falou assim, olha, a comunicação boca-ouvido, ela é muito boa para conversa de botequim, né? Ali com os amigos, né? Para passar o tempo, que você está desprendido de responsabilidade, né? Você está falando coisas, amenidades. Mas é uma comunicação que você não vende, que você não conquista, que você não consegue convencer. Comunicação boca-ouvido é aquela comunicação que entra no ouvido e sai pelo outro. Que daqui 10 anos, o que vocês conversaram? Falamos bobagem, de futebol, papapá, de política. Mas você não lembra? Não lembro. Então, a comunicação boca-ouvido é aquela que você não vai convencer alguém de te contratar como profissional. Se você é um vendedor de produtos, não vai convencer alguém de comprar o seu produto. Se você quer conquistar alguém, num evento, numa balada, você está afim daquela pessoa e quer conquistar alguém, a comunicação boca-ouvido, também você vai embora sozinho da balada, sem balada. Qual é a comunicação que começa a surtir efeito? Cérebro-cérebro. É a comunicação na qual a atenção está voltada, o convencimento passa a ter
um índice alto, elevado, e eu tenho que fazer a pessoa entender a minha proposta. Terceiro, a comunicação top, a comunicação coração-coração. Por que ela é chamada de comunicação coração-coração? Porque envolve a emoção. Então, além de eu estar ligado, é um degrau acima. Boca-ouvido, superficial. Cérebro-cérebro, razão. Coração-coração, emoção. Mas isso não significa que não tenha razão. Tem a razão e a emoção. É um degrau acima, na qual eu converso com a pessoa e eu a emociono. Eu toco o seu coração, eu toco a sua alma, eu toco o seu consciente e o seu subconsciente. E a pessoa vai sair dali dizendo assim: uau, que pessoa agradável, eu vou comprar esse produto, eu vou comprar esse carro, eu vou contratar esse advogado, eu vou contratar esse profissional, porque ele me convenceu. E muitas vezes você nem sabe o porquê, porque foi o seu subconsciente que reconheceu isso. E essa sintonia tem um nome. E nós vamos verificar no próximo bloco. Mas eu quero que você entenda que a partir daqui, nós vamos dar ferramentas para você melhorar o nível da comunicação. E são ferramentas que você pode começar a aplicar hoje, na sua casa, no seu escritório, no seu emprego, na sua vida social, na sua vida profissional, enfim, são técnicas que vão te deixar uma pessoa muito mais agradável, uma pessoa muito mais legal, no sentido de espetacular, não de lei, né? Legal no sentido de espetacular, de pessoas que você convida para a festa. Sabe aquela pessoa que não pode faltar na sua festa? Aquela pessoa agradável? É exatamente isso. E essa sintonia, eu vou dar nome a ela no próximo bloco. Até daqui a pouco.